Todos acharam? Tem ali também. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia dos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que lhes não mandasse para fora do país. Obrigado, Maria. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-os para fora, manda-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se da espinhadeira para baixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos, e entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe ao que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar e pegar por tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiram. Amém. Senhor da glória, como aqui já foi orado, como aqui já foi, Senhor Deus, clamado, fala aos nossos corações, trazendo edificação e transformação, segundo, Senhor, o poder da ação do teu Espírito e segundo a revelação da tua palavra. Faça isso acontecer conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero primeiro falar um pouco sobre essa cidade, Gadara. Outros vão falar Gadara, outros Genazaré. Por que isso? Porque, na verdade, aqui é um bloco de cidades, são 10 cidades, por isso que o nome que a gente deu aí é Decápolis, é constituída de 10 cidades. Essas cidades, essa cidade, principalmente essa de Gadara, juntamente com as outras 9, é uma cidade que, quando nós vamos ler Deuteronômio 7:1, vai estar escrito que quando Deus havia mandado Josué conquistar Canaã, quer dizer, mandou Moisés, depois de Moisés, Josué, em Deuteronômio 7:1 ainda é Moisés, mas quem na verdade invade, começa a invadir a cidade, começando por Jericó, é Josué. E nessa cidade está escrito lá em Deuteronômio 7:1 sobre esses Jerezeus, que na verdade era uma cidade onde os anaquins, que eram considerados gigantes na época, eles viviam. E a ordem de Deus é que ao entrar nessa cidade, eles exterminassem todos ali. E aí a gente teria que abrir uma explicação rapidinho. Quando nós lemos na Bíblia, onde fala lá, extermine todos, não é a conotação que a gente entende que Deus está mandando matar todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Se a gente faz a festa lá na irmã Gareta, do bolo do pipi de fora, levei para o coração. Se a gente disser que estava cheio, a gente muitas das vezes precisa usar qual expressão? Estava todo mundo lá, não é isso? Não é assim que a gente fala? E estava todo mundo ali? Não, mas é uma expressão que nós usamos. Agora imagine, daqui a 100 anos, alguém
E estava todo mundo de fato ali. Só que esse todo mundo é uma força de expressão para dizer que havia muita gente ali. Tanto é que quando nós vamos olhar a história completa dos cananeus, nós vamos ver que Deus nunca destruiu, mandou destruir todo mundo. Esse destruir todo mundo é a expressão para dizer, olha, não permita que a idolatria dele, ou que alguém que possa depois se revoltar contra o próprio povo de Israel, permaneça ali. E não necessariamente exterminar todo mundo. Mas essa é a terra dos gigantes. E essa terra, ela vai ter uma série de invasões. No ano 200 a.C., Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande, né? A gente pode ter ouvido falar de Ptolomeu, mas de Alexandre o Grande muita gente já ouviu, até porque tem filmes aí que falam sobre Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande morre, o seu território é dividido entre 4 generais. Dentre eles é Ptolomeu, de 200 anos a.C., invade essa cidade para se apossar dela. Por quê? Porque essa cidade ela era estratégica, ela ficava numa montanha, e a gente sabe que a época antiga, todo mundo buscava construir os seus fortes, os seus castelos em montanhas para dificultar o ataque do inimigo. E além disso, tinha ao lado o Mar Querenite e ainda tinha o Vale do Jordão. Isto é, era um lugar fácil para poder fazer comércio. A gente está falando de uma época que o forte, né, de fazer comércio eram os barcos. Então todo mundo tinha olho nesse lugar. E aí os Ptolomeus invadem, 200 anos de Cristo. Passa-se um tempo, e aí vem no ano 167 a.C., vem os Seleucidas, que faz parte do reinado ou do governo de Antíoco Epifânio, que é um outro general também, que era de Alexandre o Grande. E para ele invadir esse lugar, ele usa elefantes. Ele sobe morro com um elefante para derrubar a fortaleza e conquistar aquilo ali. O tempo passa, 100 anos antes de Cristo, veio a guerra que nós conhecemos, os cristãos, como a guerra dos Macabeus. A guerra que a gente, inclusive, vai ver que está escrito lá, quando a gente passa a Bíblia, né? Está escrito lá, quando a gente passa a Bíblia, tem aquela folha em branco, né? São os 400 anos que Deus não levantou profetas. E aí tem a guerra dos Macabeus, por quê? Porque tinham oferecido um porco dentro do templo do povo judeu. E todos nós sabemos que porco era considerado imundo. Então era uma afronta alguém fazer isso. E por causa disso os Macabeus se revoltam. E aí tem uma outra guerra que também acontece, uma outra batalha que acontece ali. Até que depois vem os romanos. E vem os romanos e dominam da glória para cá, que é essa época que Jesus Cristo sai. Isso aconteceu no ano 64 antes de Cristo. Por que eu estou contando isso para vocês? Imagine que todas essas guerras, com costumes diferentes, reinados diferentes, povos diferentes, tradições diferentes, invadisse aqui em São Pedro. De tempo em tempo houvesse uma guerra, houvesse uma invasão. Como seria o emocional do povo daqui de São Pedro? Vou sair de São Pedro, se isso acontecesse em São Mateus, toda hora é um povo diferente, invadindo, guerreando, matando, conquistando. Inclusive no Império Romano, quando Herodes ele assume ali o governo de Gadara, diz a história que ele era tão ruim, que uma boa parte dos cidadãos se matavam, rasgando a própria garganta ou pulando de um precipício, porque não queria, não aceitava, não dava para ser governado pela tirania de Herodes. Agora tu imagina então como seria o mental, a parte da psique desse povo que está toda hora com governos diferentes, está toda hora sendo atacado, está toda hora sendo invadido, está toda hora com crenças diferentes entrando, porque quem domina traz sua própria crença. E é nesse contexto que é uma das cidades que quando Deus havia mandado Josué ir conquistando, porque mandou Josué, repito, porque não foi Moisés que começou a invadir Canaã, mas foi Josué.
Porque se você voltar lá em Marcos, Jesus estava saindo da Galiléia, de Jerusalém. Jesus está dentro do mar e acontece uma tempestade. E alguns teólogos defendem que foi o nosso adversário que provocou essa tempestade para que Jesus não chegasse a nadar. Por quê? Porque na verdade era um lago, e em lago não tem tempestades que levantam ondas altas. E aconteceu isso quando Jesus estava no mar. E Jesus estava fazendo os mesmos trajetos de Josué. Chegou em Jerusalém, Galiléia, redondeza, e foi destronando o adversário através da pregação da palavra, através do estabelecimento do reino de Deus, através de milagres e curas, não mais agora com armas, não mais agora com espada, mas se cumprindo o que está em Efésios 6, a partir do versículo 10, a gente vai dizer que as nossas lutas não são carnais, ela não é contra a carne, nem é contra o sangue, a nossa luta é espiritual. Com José, ainda que tivesse a ação de Deus, mas nós sabemos que era tudo com espada, com a força. E agora vem Jesus destronando Satanás através da pregação da palavra, através do ensinamento da palavra, através dos sinais e maravilhas. E o adversário, sabendo disso, é onde os teólogos defendem, levantou uma tempestade. Só que parece que Satanás esquece quem é Cristo, né? Como às vezes parece que ele esquece quem é a igreja do Senhor Jesus. Ele parece que não sabe que o Senhor Jesus tem todo o poder. Então ele disse: mar, se aquiete, vento, se acalma. E agora ele tinha acalmado uma tempestade natural, água, vento, mas havia uma tempestade dentro de uma cidade chamada Gadara, e havia uma tempestade fortíssima dentro de um homem que estava endemoniado. Jesus chega nesse lugar, em Gadara. Por favor, preste atenção no que eu quero dizer. Às vezes nós achamos que a luta espiritual, a gente corre dois riscos. Às vezes a gente acha que a luta espiritual e possessão demoníaca, que a luta no mundo espiritual, ela é uma mentira. Vai ter um montão de gente aí do progressismo que vai pregar isso. E há um outro povo que acha que tudo é demônio. Não é nem tanto lá, nem tanto cá. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes Jesus curou enfermos, só ministrando sobre eles a cura. Mas quando tem uma mulher corcunda, ele fala: espírito imundo, saia desta mulher. Ele sabia como era uma enfermidade de ordem natural da vida, como também ele sabia discernir como era espírito imundo. Então nem tudo é o nosso adversário que nos acontece, mas também a gente pode dizer, não pode dizer que essa luta ela não existe. E quando a gente lembra de Daniel orando, a Bíblia vai dizer que Daniel começou a orar e jejuar, e ficou 21 dias orando e jejuando. Depois do 21º dia, chega Gabriel e fala: olha, desde o primeiro dia, o primeiro que você começou a orar, o Senhor deu ordem para que a tua bênção viesse. Mas o príncipe da Pérsia teve uma batalha muito grande e quis impedir que a tua bênção chegasse. E o Senhor teve que enviar Miguel para que guerreasse para que a sua bênção chegasse. Preste atenção nessa fala, ele está dizendo que é um príncipe da Pérsia. Às vezes nós, como cristãos, não somos tão organizados como é o nosso adversário. Inclusive, quando Jesus é acusado de Beelzebul, ele vai dizer que se ele expulsa Satanás por Satanás, o reino é dividido. Onde ele vai dizer que o reino dividido não subsiste. O que ele está falando? Essas loucuras da divisão que nós muitas das vezes fazemos, vem de Satanás, vem para ele causar para a gente, mas ele mesmo tem toda uma ordem, tem toda uma hierarquia. E lá em Daniel está dizendo que havia um demônio que era o príncipe da Pérsia. Quando a gente olha para Gadara, a gente vai ver que tem características espirituais em Gadara que Deus e Jesus Cristo não achou em outros lugares. Por quê? Porque havia um governo ali agora que era o Império Romano. Quando
legião. Legião eram cerca de 6.000 soldados, porque legião era o exército forte, potente do Império Romano. O que esse adversário, que o adversário está dizendo? Que quem governa agora é Roma. Há uma luta espiritual já de uma nação fragilizada por tantas guerras, por tantos problemas emocionais, por tantos problemas da psique, por ver muita gente se suicidando, toda hora sendo invadido, crendices acontecendo. Esse pessoal estava tão frágil que toda hora o adversário encontrava lugar no coração deles para possuí-los. E agora quem está governando é o Império Romano. Mas esse mesmo Jesus, que tem poder para acalmar a tempestade, ele tem poder para libertar pessoas de qualquer império espiritual que seja. E é isso que Jesus faz. Se nós formos ler Mateus 8, 21, 26, Lucas 8, 28, está contando a mesma passagem. E quando a gente junta essas três passagens, a gente vai ver as prisões que esse adversário causou na vida desse homem. Primeiro, ele era um homem agora sem qualquer tipo de moral. Ele vivia nu. Amado, olha para a nossa geração, principalmente com todo carinho e respeito. A gente vê que a tendência sempre é querer fazer com que as pessoas andem nu, andem despidas, andem sem honra. E aí, as mulheres então é onde o adversário mais investe, porque isso tira uma prisão moral, isso tira a nossa consciência de que nós fomos feitos para sermos templo, habitação do Espírito Santo, a fim de que o nosso corpo glorifique ao Senhor. Eu lembro de uma entrevista da Fernanda Bruno, numa hora lá que perguntaram para ela da maneira dela que ela se veste, e ela falou assim: quem tem que ver meu corpo é o meu marido. O meu corpo foi feito para o meu esposo, é para ele, para que ele, Deus, seja glorificado. Mas ninguém tem que ver o meu corpo. Isso fala de uma pessoa da nossa atualidade, ainda teoricamente jovem, dizendo que eu e você fomos chamados para fazer com que o nosso corpo glorifique ao Senhor. Amém. Isto é, e eu e você aqui tem uma criança, sabemos quando é que a gente se veste com o intento da sensualidade e quando não é. E aí o que o adversário sempre quer fazer com a gente é fazer com que toda a moral que existe na gente ela seja jogada por terra. Outra coisa que quando a gente utiliza os três evangelhos, vai ver que esse homem se tornou agora um antissocial. Ele vivia dentro de uma caverna. Normalmente os sepulcros na época de Jesus eram cavernas naturais ou alguma cova criada, que era lá o cemitério. Ele vivia lá, escondido, longe de todo mundo. A outra coisa que o adversário causou na vida desse homem é essa escravidão de fazer com que esse homem não mais tivesse uma sanidade. Porque está dizendo aqui no texto de Mateus que ele pegava em pedra e se cortava todos os dias. Eu sei que Nerildes tem essa experiência, mas eu não sei quem mais aqui já teve experiência de expulsar demônio da vida de outras pessoas. Amado, entre tantas coisas que eu já vivi, mas a que mais me marcou foi de uma menina de 14 anos. Assim que eu trabalho desde 9 anos de idade, encerraria no meu dia, fiz trabalhos pequenos de criança, mas desde novinho eu estava lá ralando para ganhar meu dinheirinho. E eu lembro que quando eu me converti nos meus três primeiros anos, eu fiquei desempregado e não consegui emprego de maneira nenhuma. E com formação já, concursos, eu não consegui emprego em lugar nenhum. Depois de um tempo eu entendi isso, que foram nesses 3 anos que eu mergulhei no estudo da palavra, de estudar 6, 7, 8 horas por dia, todos os dias. Quando eu cheguei no seminário, para a glória de Deus, não sigam o meu exemplo, né? Eu trabalhava, vocês não vão ter a noção, mas talvez a família me tenha. Eu morava em Campo Grande, trabalhava na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fazia faculdade no Flamengo.
Eles têm a ideia do percurso que é coisa pra caramba a dessa. E aí quando chegava no Flamengo, na faculdade lá no deles, na Metodista, o professor ia dar matéria, eu já sabia, eu levantava, pegava o metrozinho e ia para casa. E graças a Deus as minhas notas baixas na época era 9,5. Por quê? Eu já vinha há 6 anos estudando 6, 7 horas por dia, todos os dias a palavra de Deus. Mas eu não estava mais, ainda assim eu estava desempregado e fui. Nessa época que eu quero contar a experiência, e eu frequentava muito uma Assembleia de Deus na consagração de quarta-feira. E toda vez que eu ia lá, eles me colocavam para trabalhar para caramba, para pregar, para orar. E nesse dia eu lembro que a igreja ela tinha algumas colunas no meio da igreja, no meio do templo. E eu falei, eu vou ficar escondido aqui atrás dessa coluna para que elas não me vejam. E aí eu esquematizei lá na cadeirinha para a mesa lá, para ninguém me era escondido. Daqui a pouco é uma menina de 14 anos, sendo carregadas por 4 homens, cada um numa perna e cada um do lado aqui na parte segurando a menina com uma força. Mas meu amigo, com uma força, e você via que os caras estavam fazendo mas muita força, e a menina magrinha. E a irmã estava lá, expulsa daqui, expulsa daqui lá, e nada, o adversário sair. E eu quietinho, falei, Jesus, me deixa aqui quieto. E eu mal demais de entregar. E aí o Senhor falou para mim, expulsa na mente. E nesse dia assim, eu meio obedeci, eu não obedeci por inteiro não. Aí eu saí pelo cantinho, chateado, confesso para você. Olhar para a irmã e falei, irmã, aí não fez, falei para ele, expulsa na mente. E a irmã botou a mão e repreendeu lá o adversário. Na hora a menina botou assim, falou assim, onde eu estou? E aí os caras foram relaxando, colocaram a menina de pé, mais 4 horas, para segurar uma menina de 14 anos e magrinha. O que eu estou querendo dizer, amados, é que adversário não brinca de ser adversário. Ele veio para destruir mesmo a igreja do Senhor, o povo de Deus. E isso é real. E esse homem, ele estava sendo mais, me perdoa a expressão, mais um bicho do que de fato um ser humano. Porque ele vivia no cemitério, andava nu, tinha uma força descomunal, porque nem corrente conseguiam detê-lo. Já tinha perdido completamente seu pudor, sua sanidade. Mas olha só, gente, o comportamento dos adversários que estão na vida desse homem. Eu costumo dizer que essa legião de demônio era mais crente do que o montão de crente. Escuta só, se tu leu aí comigo direito, está dizendo que eles veem Jesus e reconhecem quem é Jesus. Ele corre na direção de Jesus e se prostra, ajoelha e ainda pede a Jesus, e ainda clama ao Senhor. Vê se não é mais crente do que o montão de crente. Reconhece quem é Jesus, reconhece o seu poder, e inclusive fala, não é chegada a nossa hora, que temos nós contigo, e ainda pede, não nos tire desse lugar, para você ver que dentro da vida do adversário há territórios que eles querem condenar. O pedido deles é não nos tire daqui. E aí tinha lá os porcos, 2.000 porcos, nos manda para lá. Agora imagina, estamos nós, está Bruno lá, olhando alguém, correndo na direção de Jesus, reconhecendo que é Jesus, se ajoelhando diante de Jesus e pedindo a Jesus. O que Bruno vai falar? Crentão, né? Esse é muito crente, mas era um homem com uma legião. O que eu estou querendo falar com essa parte? Vigie. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, de fato pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele se disfarçaria diante de luz para poder enganar os escolhidos. Então tome cuidado com quem vocês ouvem. Tome cuidado com quem vocês pedem para botar a mão na cabeça de vocês e orar por vocês. Paulo, quando vai poder orientar, diz, não se precipite, Timóteo, a colocar as mãos. Vigia por quem você abre o coração.
Vigia para que realmente você se entrega aí dentro dos teus segredos, porque pode ter, quem é aqui da antiga vai lembrar desse comercial, pode parecer um Denorex, né? Parece, mas não é. Então tenha vigilância, tenham prudência em nome de Jesus. E aí esse homem endemoniado dessa região pede a Jesus, então nos envie para lá. E aí Jesus aceita. Jesus atende a oração, o pedido, o apelo do adversário. E eles entram nos portos e são precipitados no mar. Primeiro, como eu disse no começo, para os judeus, porcos era um animal imundo, impuro. Todavia, porcos eram usados para poder ser sacrificados aos deuses pagãos. Então, quando Jesus permite que esses porcos recebam agora essa região e eles vão e morrem no mar, Jesus está causando uma falência para os donos dos porcos e está acabando com uma falência, está causando uma falência para a adoração aos deuses pagãos. Numa pancada só, Jesus, ele libertou o endemoniado, deu prejuízo aos donos lá dos porcos, e esses homens ainda ficaram sem ter o que oferecer aos deuses. E aí vocês podem dizer, mas Jesus deu prejuízo. Amados, entendam. Deus vai falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certas por linhas certas. Para Jesus não tem esse negócio que os fins justificam os meios. Para Jesus o começo tem que ser certo, o meio tem que ser certo e o final tem que ser certo, porque o que Jesus não aprova, logo ele reprova. Então não adianta ele ficar, digamos, com pena dos donos dos porcos, se ele sabe que aqueles porcos serão oferecidos a Deus pagão, mas porque ele veio para libertar. E muitas das vezes a gente se converte, Deus nos tira de um emprego, mas fica tranquilo, ele vai providenciar ponto. Se ele tirou é porque ele sabe que aquele não vai ser bom para você, não vai te firmar na fé. Às vezes a pessoa se converte, tem um relacionamento e aí o relacionamento acaba e a pessoa fala, mas eu estava amando tanto. Então Senhor, deixa comigo que eu vejo muito à frente e o que eu estou fazendo contigo agora é te dando o livramento. Amém, amado? Em nome de Jesus. E aí, olha só, porque é uma cultura que deixou de valorizar homens para valorizar coisas. A gente vive um tempo que isso é muito latente. A gente valoriza mais objetos, a gente valoriza mais status, a gente valoriza mais posições sociais do que valoriza pessoas. Os homens que vieram da cidade, viram um homem liberto, em vez de eles se alegrarem, em vez de eles ficarem felizes e saltitando, porque eles sabiam quem era o cara, como o cara estava vivendo, eles ficaram irados com Jesus, porque os povos morreram. Tu consegue entender isso? Só que isso não é novo. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João, na porta do Templo Formosa, e eles, usados por Deus, curam o paralítico entra na igreja, pulando, saltando, entra no templo. Os sacerdotes, os religiosos, ficaram irados porque no nome de Jesus o paralítico foi curado e foi curado do lado de fora. Em vez de o pessoal estar falando aleluia, glória a Deus, adorando o Senhor, cantando como a gente cantou aqui, hosanas nas alturas, o pessoal quer saber por que aquele homem foi curado. E a gente viu isso acontecer quando Jesus fazia no sábado, porque curou a tal pessoa no dia de sábado. E quando Paulo vai escrever, ele vai dizer para a gente: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O que Paulo está falando? Tenha empatia, ame o teu próximo, se alegre quando ele se alegrar, se essa alegria ela de fato vem do Senhor. Se entristeça, chore. Se ele está passando por situação difícil, se coloque no lugar dele, clame a Deus juntamente com ele. O Evangelho tem sempre a ver com pessoas, nunca tem a ver com pertencimento, nunca tem a ver com coisa, nunca tem a ver com nada material. O único pertencimento que importa para Jesus
a sermos membros de um mesmo corpo. E a gente precisa entender isso em nome de Jesus. Dá um homem que não tinha mais jeito para a sociedade. Jesus restaura o homem completamente, que você vai ver que agora ele está com roupa, ele está vestido. Agora é a estação, e estão contando para ele tudo que Jesus fez, o que havia acontecido. É Jesus restaurando completamente esse homem, e os homens não conseguiram se alegrar com isso. E aí eu quero terminar num ponto que eu quero que tenha tudo a ver com a igreja do Senhor aqui de São Pedro. Esse homem, depois que ouve toda a história e sabe o que Jesus fez, ele vai correndo em direção a Jesus. Jesus está entrando no barco e fala para Jesus: eu quero ir com você, eu quero ir com o Senhor, me permita ir com o Senhor. E Jesus responde para ele: não, fique aqui, você conhece esse povo, você sabe as vidas como são, você sabe os caminhos, você sabe os costumes, você sabe o linguajar deles, você sabe o que falar, você tem toda essa experiência que a cidade traz. Não tem ninguém melhor do que você para poder falar quem eu sou, o que eu fiz na sua vida, aqui nesse lugar. Então fique, seja instrumento para libertar 10 cidades, Decápolis, seja instrumento para mudar essa história onde o Império Romano também espiritualmente está dominando, mas agora anuncie que é chegado o reino de Deus. Quem melhor para pregar o Evangelho aqui em São Pedro do que os que moram aqui em São Pedro? Quem melhor para testemunhar o que Jesus faz, do que vocês que vivem aqui para as outras pessoas? Quem melhor para chegar e dizer: olha, eu era um alcoólatra, eu era um prostituto antes, mas eu encontrei Jesus e ele fez isso na minha vida e pode fazer na tua também. Eu sou inserido no mesmo ambiente que você, eu como no mesmo lugar que você, a compra que a gente faz é no mesmo lugar, e eu te digo que Jesus tem chegado aqui, tem transformado a minha vida e pode transformar a sua. Quem melhor do que vocês sabe as mazelas aqui? Eu não sei, se eu não parar com vocês para serem contados, eu não sei as mazelas, a opressão, qual é o principado que governa aqui, mas vocês sabem, podem se juntar em oração, em jejum, para que esse principado caia por terra em nome de Jesus. Ninguém melhor do que vocês para fazer isso. Ninguém. E é isso que Jesus está falando para ele: olha, eu vou continuar conquistando espiritualmente aquilo que Josué nos dia começou, mas agora você está aqui, Gagá. Seja meu bom perfume, seja meu embaixador aqui nesse lugar. Começa a fazer uma revolução espiritual e todos vão saber que só o Senhor é Deus. Amém. Sabe, amados, como eu falei hoje, serão 3 vezes pregando, e com a graça de Deus em cada momento é um tipo de pregação, e eu queria muito confirmação de Deus o tempo todo para o que eu queria trazer aqui, que poderia ser uma das outras 2 pregações, como poderia ser uma outra que o Senhor pudesse me dar, mas o tempo todo é essa palavra que ficou para São Pedro. Eu não consegui mudar. A gente está vivendo. Então, amado, eu quero crer que o Senhor está falando contigo. Agora, a diferença é como cada um responde a palavra de Deus. Hoje, lá na igreja central, acho que foi hoje, eu só não lembro mais se foi na hora do culto da escola dominical, uma das coisas que eu falei para a igreja lá, e eu quero repetir aqui com vocês. Alguns aqui, principalmente da família, estiveram lá na conferência de quarta-feira, lá em Cariacica, e eu falava lá e eu repetia aqui: eu sou uma pessoa cri-cri. Vocês podem achar que não, eu sou uma pessoa cri-cri, mas eu acho que eu sou cri-cri do bem. Eu quero sempre saber se o que está sendo feito é correto, é bom. Não que eu fique buscando problemas, é porque, principalmente falando de conversão, eu não consigo negociar a palavra de Deus. E dentro de algumas pessoas, não daqui de São Mateus, mas que tenho conversado,
Eu falava, gente, a única coisa que eu posso falar sobre a conferência é: louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei para vocês, mas para mim foi bênção demais, demais. O comportamento das pessoas, o desejo de celebrar, de aprender, foi tudo muito glorioso. É óbvio que eu queria aqui, olhando para o carro, assim, pô, isso aqui não tem a ver, mas o todo foi fantástico demais. E eu falava lá para eles e quero falar para vocês: mas o que a gente vai fazer com todo o investimento que Deus tem feito na igreja metodista em São Mateus, cidade, São Pedro, Cacique, Central, Uri? O que a gente vai fazer? Porque às vezes a gente falou que essa palavra era para cá mesmo, mas às vezes a gente recebe como recebeu lá, recebe como está recebendo agora, vai para casa e fala: que coisa linda, aleluia! Faz igual Coca-Cola. Eu não tomo refrigerante, né? Mas eu sei como é Coca-Cola. Você abre a Coca-Cola, ela faz. Aí tu deixa aberta, ela faz. Daqui a pouco a gente fala: pô, está sem gás, está sem gosto. Não adianta a gente ouvir e a gente não responder para Jesus como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não adianta a gente ouvir e não colocar em prática. E meu desejo, como Tiago diz, que nós não sejamos somente ouvintes, porque o ouvinte é aquele que vai a respeito, olha a sua face, quando vira as costas não se lembra mais. E aí Tiago vai dizer: mas sejais praticantes. Se essa palavra que vocês ouviram, vocês entendem que veio da parte do Senhor no coração de vocês, deixe-a fazer morar, deixe-a criar raízes, deixe-a frutificar, porque Deus conta com vocês para mudar a história de São Paulo. Deus espera por vocês. E às vezes vocês esperam da períodos de família. Claro que tem que esperar, Deus colocou aqui, mas não são somente eles que vivem aqui de fato, são vocês. Quem pode mudar e deve pegar essa história daqui em nome de Jesus e pegar São Pedro e falar que não pertence mais a Pedro, mas pertence a